Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre homônimos e parônimos. É a continuidade do assunto de semântica, que a gente já tinha trabalhado polissemia e ambiguidade. E para encerrar a parte de semântica, que é feita para o primeiro ano do ensino médio, a gente vai ver esses homônimos e parônimos, que é uma parte bem importante que a gente aprende na escola, cai bastante em concurso, cai em vestibular, no Enem também pode cair. Então é bem importante, se vocês quiserem guardar esse material e quiserem ficar sempre revisitando, principalmente quando estiverem no terceiro ano do ensino médio, é um material que vai ajudar bastante vocês. Eu tentei fazer o mais simplificado possível, porque é todo cheio de regras esse conteúdo. Então, se vocês ficarem com dúvidas, assistam, reassistam e, caso continuarem com dúvidas, podem procurar, certo? Então, antes de começar, eu queria retomar a parte de semântica. A gente fala semântica, semântica, o que é isso? A semântica é simplesmente uma área da língua portuguesa que vai estudar o significado e a interpretação das palavras. Então, dentro da semântica, a gente tem vários aspectos que a gente estuda, que é, por exemplo, a denotação, a conotação, que a gente já viu lá no começo do ano. A gente também viu a ambiguidade, viu a polissemia, e agora a gente vai ver os homônimos e parônimos. Então, para começar, a gente vai começar aqui pelos homônimos, né? Os homônimos, a classificação geral, digo geral dele mesmo, né? São as palavras com a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Por que eu digo classificação geral? Porque dentro desses homônimos a gente tem outros tipos de palavras e nem todas têm essa mesma definição. Por isso que a gente diz que são palavras homógrafas, que não deixam de ser homônimas também, as homófonas e as homônimas perfeitas ou simplesmente perfeitas. E cada uma delas tem uma classificação. Ai, professora, mas que difícil, é muita regra. Calma, que a gente vai estudar uma de cada vez e vai ficar mais fácil. E também a gente vai ter tempo para exercitar essas palavras, então podem ficar tranquilos. Palavras homógrafas. Mesma escrita e pronúncia diferente. Então, para a gente avaliar sempre os aspectos dessas palavras e entender que cada uma delas tem as suas particularidades. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. As palavras homógrafas vão ser sempre aquelas que têm a mesma escrita, ou seja, elas são escritas sempre do mesmo jeito, mas elas têm uma pronúncia diferente. Então, como no exemplo aqui, o almoço de domingo estava delicioso. Nesse caso, é o substantivo significado de refeição. E na frase de baixo, hoje eu almoço com você, que vem do verbo almoçar. Como vocês podem perceber, almoço, pronúncias diferentes, porém elas se escrevem do mesmo jeito. O mesmo exemplo a gente consegue ver, né, abaixo, preciso de uma colher para mexer o feijão. Substantivo, que é o utensílio de mesa que a gente usa no dia a dia. Pare de colher, as laranjas ainda estão verdes, que vem do verbo colher. Colher e colher, pronúncias diferentes, porém se escrevem do mesmo jeito. Nas palavras homófonas, nós temos um caso um pouco diferente. São a mesma pronúncia e escrita diferente. Como eu vou decorar que é a mesma pronúncia, que é diferente lá das homógrafas? A gente consegue decorar a partir do momento que a gente olha a palavra e analisa o que ela é. Então, homófonas vem ali de fono, né? Que quer dizer a audição. Então, quando a gente começa a perceber a partir disso, a gente decora e pega esse macete. A palavra estômago tem acento circunflexo, sinal gráfico. Então, ali a questão do acento, a palavra assento. E no ônibus, cedi meu assento ao senhor idoso. São palavras totalmente diferentes, né? Assento ali tem um significado de sinal gráfico, no primeiro exemplo. Assento, no segundo exemplo, tem um significado de cadeira, lugar. E elas têm escritas diferentes e, apesar disso, elas se pronunciam da mesma forma. No segundo exemplo, o assassino passará o resto de sua vida naquela cela. E abaixo colocou a cela no cavalo e saiu cavalgando, que é um assento. Então, toda essa questão de olhar as palavras a partir desse viés de a mesma pronúncia, a escrita diferente, é algo que se cai muito bastante, que cai bastante em concurso,
porque é complicado da gente decorar mesmo essas palavras, até porque algumas a gente usa com mais frequência e outras a gente não usa com tanta frequência. E daí a gente chega nas palavras perfeitas, né? As homófonas perfeitas que a gente diz, que são a mesma pronúncia e a mesma escrita. E aqui vai ter uma confusão. Por quê? Ah, a mesma pronúncia, a mesma escrita. Ok, isso já lembra de outro conceito que a gente vem estudando, que é a polissemia, que acontece o mesmo acordo. Mas agora a gente vai ver qual é a diferença das duas, tá? Nesse exemplo aqui, hoje eu consegui sair de casa. Um advérbio com antecedência. E cedo, hoje eu consegui sair cedo de casa, palavra cedo ali, né, com antecedência. A classificação dela é de advérbio, ela é um advérbio nessa frase. Na outra frase, cedo, sempre em meu lugar, pessoas grávidas e idosas, vem do verbo ceder, né, de ceder a vez a essa pessoa. Então aqui, apesar de todas as questões em comum de pronúncia, né, e de escrita, a gente vê uma questão de migrar a classe gramatical. No primeiro caso, ela é um advérbio, e no segundo caso, ela é um verbo. Então, lá na polissemia, isso não acontece. Ou seja, para a gente ver que ela é polissêmica, ela tem que estar na mesma classe gramatical. Por exemplo, substantivo e substantivo. Por exemplo, a manga é fruta, né? Substantivo, né? E daí a manga, vamos dizer assim, a manga da camisa, por exemplo, também continua sendo um substantivo. Então está na classificação ali de polissemia. Os alpinistas estão escalando o morro. Monte. Eu morro de medo de altura, vem do verbo morrer. Então vocês percebem ali as classificações que a gente tem. Apesar de ser a mesma pronúncia, ser a mesma escrita, ela migra de classe gramatical. Então essa é a diferença. Agora nós vamos para as palavras parônimas, que apesar de parecerem simples, porque não tem outras classificações, elas são complicadinhas também. O que acontece com as palavras parônimas? São palavras que têm a escrita e são parecidos, ou seja, elas não são iguais em escrita e também não são em som, mas são parecidas. O que pode complicar muitas vezes? Quanto ao sotaque da pessoa, às vezes a gente percebe que essas palavras são muito mais parecidas em som. Depende de onde a pessoa mora, de onde a pessoa cresceu, isso acontece. Mas isso não impede com que a gente acabe confundindo essas palavras. Então, elas têm significados diferentes, né, como toda palavra, mas têm escrita e são parecidos. Então, aqui no caso de emigrar, essa aqui é até uma confusão que eu acho que muita gente faz, emigrar, deixar um país, e imigrar, entrar num país. Então, só a diferençazinha ali de uma letrinha já faz essa diferença tão grande de sentido. Soar, de produzir som, e suar, de transpirar. Também é uma confusão que acontece muito, principalmente em casos escritos eu já vi acontecer. Isso se trata de palavras parônimas. Certo, gente? Então, por hoje é só. Semana que vem eu vou colocar uns exercícios só para a gente treinar mesmo, ver como é que isso se aplica em concursos, vestibular e Enem em geral, para a gente treinar todos esses conceitos que são bem importantes, mas não se desesperem que a gente vai estudar tudo no tempo certo. É isso, pessoal. Bons estudos para vocês.